Boa tarde. Somos o Sebanop, Seminário Batista do Nordeste Paulista, há mais de 30 anos, formando obreiros aí para o Reino de Deus no princípio de implantação e fortalecimento de igrejas, mais focado principalmente no início de novos trabalhos. Queria convidar você para a nossa aula de apologética, dando continuidade à questão do Espiritismo, e mais especificamente agora vamos estar vendo sobre o kardecismo moderno, né, que está calcado no território nacional. Nós já estudamos na aula passada a respeito do culto afro, as influências católicas, indígenas na nossa cultura, e agora nós vamos ver como tudo isso acabou somando-se ao kardecismo europeu e criou aqui no Brasil uma das mais fortes expressões religiosas espiritualistas. Queria orar com você. Pai, que nós possamos, através desse estudo, nos preparar e nos fortalecer para melhor darmos uma resposta àqueles que perguntarem a razão da esperança que há em nós. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amados. Dando continuidade, então, depois de vermos toda a estrutura do culto afro, isso era o que estava imprimido no território nacional. Então, essa cultura brasileira mística, ela foi um celeiro, um campo fértil para a chegada do Espiritismo. Mas o que é esse Espiritismo que nós estamos falando? O Espiritismo kardecista. Então, é uma religião espiritualista, né, por nome Espiritismo. Definição deles é uma religião mediúnica desenvolvida a partir de contextos animistas, com ênfase na reencarnação e no discipulado mediúnico aos mortos. É uma religião que se pretende como científica, né, uma expressão científica, religião e ciência. Ela é, na verdade, uma expressão do neoplatonismo, poderíamos chamá-la de neoplatonismo moderno, onde ela segue aí o escopo da filosofia grega. A sua fundação foi em 18 de abril de 1857 pelo Ripoll Leon Denisard Rivail, que na verdade ele foi o sistematizador, ele organizou já tudo aquilo que havia a respeito dessa nova doutrina e a fundamentou, estruturando aí todos esses trabalhos. A fonte doutrinária é o que é chamado de Pentateuco Espírita, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas e a releitura do Evangelho segundo a visão espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. É importante a gente ver algumas características específicas deles, que no caso aqui, o mensageiro do céu foi um espírito chamado Emanuel. Lembrando que Emanuel é o nome dado por Isaías ao Cristo, né? O Deus conosco. Então esse espírito se apropriou de um dos nomes de Cristo e foi aí o orientador, aquele que ditou muitas das coisas para o Ripoll. A característica deles é uma característica de revelação progressiva. Então eles agem muito pela ação social, eles são muito caridosos para cair na simpatia do povo, e com essa questão de uma procura de ter um caráter elevado, uma moral elevada, eles acabam angariando a simpatia, e através disso eles vão revelando aos poucos a sua doutrina, que está uniformizada, ou digamos assim, inteirada, né, com a narrativa bíblica. A instituição onde eles se reúnem são chamados de Centro Espíritas, né, alguns chamam de Mesa Branca. E para começarmos a analisar como que surgiu esse espiritismo, vamos começar com Swedenborg, de 1688 a 1772. Esse foi o camarada que, influenciado pelos ensinos do Oriente, ele vai desenvolver o sistema de lei kármica do espiritismo. Essa questão de que se você tem pecado, se você ainda não está bem evoluído, você então tem que passar pelo processo reencarnatório. Swedenborg, ele foi o fundador da Igreja Nova Jerusalém. Ele foi o primeiro precursor do movimento espírita moderno, o tal do Emanuel Swedenborg. Ele nasceu em 29 de janeiro de 1688 em Estocolmo, na Suécia.
e acabou tendo aí o fim da sua vida em Londres em 29 de março de 1772. Ele era filho de um pastor luterano e se destacou no meio acadêmico. No ano de 1745, marca a época em que Swedenborg começou sua comunicação com o mundo espiritual. Então, um sujeito luterano de formação cristã, de base, de nascimento, vai aderir ao espiritismo, a essa questão espiritualista, e começa então a ter o que ele chama de comunicação com o mundo espiritual. Ele descrevia essa comunicação com o mundo espiritual como um mundo chamado divino. Ele acreditava que Deus havia chamado a pessoa dele para trazer uma nova revelação que, de certa forma, substituiria a capacidade de interpretação dos apóstolos, dos pais da igreja e dos reformadores. Então ele era alguém que pretendia trazer uma nova interpretação aos ensinos de Jesus Cristo acima da patrística, acima dos apóstolos e também acima dos reformadores. Então, uma pessoa aí que estava trazendo uma nova interpretação bíblica para o mundo. Ele ensinava que a maneira como a pessoa vivia neste mundo é que ia determinar a sua vida no além. Então, a questão de como nós obedecíamos às leis morais de Cristo, a maneira como nós agíamos para com o nosso próximo, isso determinaria o nosso destino no além. Nada diferente do que os gregos ensinavam, nada diferente do que a cultura afro e a cultura indígena ensina. Enfim, é um voltar àquelas mesmas leituras do passado, onde a salvação é pela obra humana e não pela graça redentiva de Jesus Cristo, Ele acreditava que os demônios e os anjos eram seres humanos e que haviam vivido na Terra. Então eles não eram seres criados por Deus num plano intermediário, seres espirituais. Eles acreditavam que anjos e demônios, ele começa a trazer esse ensino de que nada mais são de almas em estágios de evolução. Então, almas humanas menos evoluídas, que ainda são agressivas, brutas, são chamadas de demônios. E os anjos seriam os espíritos mais iluminados, mais evoluídos dos homens, que estariam aí que teriam, no caso, vivido na Terra. Swedenborg entendia os demônios como almas, então, não desenvolvidas e os anjos como almas altamente desenvolvidas. Ele também acreditava que não existia uma punição eterna, que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele, através do processo reencarnatório, ele propiciaria ou permitiria ao homem a redenção através das boas obras de um caráter elevado, de uma vida boa. Então, 3 ensinos modernos do espiritismo moderno nós encontramos aqui. A comunicação com os mortos, as nossas ações determinando o nosso destino no mundo espiritual, e a gente já viu isso lá quando eu explorei com vocês a questão do orfismo. Isso vem da cultura grega, que não tem destino, mas o que tem é a escolha. Então, no mundo grego pós-Platão, a gente vai ter aí essa definição de que o destino não é rígido, o que o homem escolhe fazer ou não fazer é que vai determinar o seu futuro, e que anjos seriam espíritos de homens já evoluídos, bons, e demônios seriam homens que ainda estão dentro de um processo evolutório e ainda não alcançaram uma evolução moral. O próximo sujeito, ele vai existir de 1733 a 1815. E ele vai trazer aí mais alguns elementos que vão compor o espiritismo moderno. O seu nome é Franz Anton Mesmer. Ele viveu entre 1733 e 1815 e ele foi quem desenvolveu a teoria do magnetismo, uma energia que pode propiciar a cura e é um elemento fundamental do passe. Então, também elemento fundamental para que possa acontecer as comunicações mediúnicas e também os fenômenos mediúnicos. Ele se tornou um grande explorador nesse sentido e ele foi responsável por alguns movimentos na França. Ele acabou sendo aí o precursor das mesas girantes e também de efeitos mediúnicos como a psicografia. A psicografia é o ato mediúnico em que
a pessoa com um lápis na mão, tida como incorporada, ela escrevia aquilo que os espíritos escreviam. E para isso eles também usaram alguns tipos de instrumentos que eu vou mostrar daqui a pouco. Então ele é uma figura muito importante nesse período, porque através dessa questão do magnetismo, ele começa uma prática onde ele induz as pessoas, e essa indução vai ser chamada de mesmerismo, que depois, mais para frente, por Freud, vai ganhar o nome de hipnotismo, mas o mundo conhecia como mesmerismo, mesmerizar alguém. E isso ganhou muita força nesse período, no século XIX. Inclusive no Brasil, isso também se tornou muito famoso. Era comum ver rodas, né, de pessoas tentando mesmerizar as outras. E devido ao próprio contato da cultura brasileira com a cultura francesa, a nossa nobreza aqui, ela tinha por hábito enviar os filhos a estudar na Europa, na França, nesse período. Então foi fácil o pessoal ter contato com isso daí. Então ele descobriu que esse fluido magnético invisível, que segundo ele impregna todo o universo, regula e harmoniza entre natureza e saúde o corpo do homem. Então o corpo do homem, para estar harmonizado, ele precisa dessa energia, que essa energia traz essa harmonização para a saúde do homem e causa um equilíbrio entre ele e a natureza. Então Mesmer afirmou que na ocasião em que esse fluido passava de uma pessoa para outra, ele acabava por resultar em curas. Para o Ripoll Denizar, o mesmerismo ou magnetismo foi importante porque através dessa prática foi que ele começou a entrar em contato com o mundo espiritual. E depois também o próprio Allan Kardec se tornou adepto ao hipnotismo. E lembrando que, na verdade, o hipnotismo, esse termo ainda não existia, o termo era mesmerizar. Aqui nós encontramos mais um ensino prático, ou da prática espírita dentro do kardecismo, que é a questão do passe mediúnico, da energia do magnetismo, que vai permitir as comunicações com o mundo espiritual. Assim, nós já temos aí as definições de anjos e demônios, de como a salvação é proposta através das boas obras de um caráter elevado, e aqui agora uma energia universal chamada magnetismo, que Mesmer então diz que os homens, através de sua capacidade mediúnica, acabam por manipular essa energia e podem promover a harmonização, tanto para o corpo como com o corpo e a natureza. E isso ajuda então nessa harmonização e o homem consegue uma vida tranquila, uma vida feliz. Nada diferente daquilo que os gregos já advogavam, né? Então esse é mais um elemento. Franz Anton Mesmer, então, é um elemento importante que vai trazer esse pilar do espiritismo para nós. Outro fator que calca o espiritismo moderno começou com as comunidades Shakers, onde eles acabam evidenciando que os espíritos eles não vieram para ensinar, muitos deles, né? Mas muitos vieram para aprender. Então eles se comunicavam com espíritos de índios considerando eles puros, porque os espíritas consideravam esses espíritos de índios mais atrasados, né, humanamente falando, mas de uma alma muito evoluída. E eles então tentavam falar com esses espíritos de índios no sentido de aprender com esses índios. Então essas comunidades Shakers, elas tinham por base os princípios comunitários, valorizando a castidade e a sobriedade. Eles eram comum as manifestações espirituais nas suas reuniões. E eles, diante dessas manifestações espirituais, não se surpreendiam, porque eles já estavam em conformidade com essas ideias, visto que os espíritas dão ênfase à moralidade e à caridade. É muito natural que os espíritos se revelassem aos Shakers, uma vez que eles procuravam justamente desenvolver essas qualidades morais. Então, para eles era normal, ali no meio das suas reuniões, terem manifestações espirituais. Normalmente, o fenômeno espiritual nas suas reuniões começava com um ruído de advertência. Depois de pedirem permissão, esses espíritos possuíam os Shakers. Toda a comunidade comprovou ter habilidade de possessão espírita. Primeiramente, os espíritos eram espíritos de índios,
Quando os espíritos entravam em uma casa, sons de gritos emanavam das cordas vocal dos Shakers. Enquanto estavam sob o controle dos espíritos, os Shakers falavam entre si em um dialeto indígena e dançavam muitos ritos indígenas. Esses espíritos eles possuíam uma natureza menos desenvolvida do que as da Europa e do Oriente. Outra ideia kardecista precisa ser apresentada aqui. Os kardecistas acham que um espírito altamente desenvolvido é mais civilizado e culto do que um espírito subdesenvolvido, né? Então, diante disso, na verdade, os Shakers chegaram à conclusão de que os espíritos indígenas não vieram para ensinar a comunidade Shaker, e sim para aprender com eles. Então, aqui nós vamos ter outros ensinos base do espiritismo, o que é o da comunicação mediúnica através de uma possessão, aonde o homem cede o seu corpo para que o espírito fale através dele, e que é dever do homem ensinar aos espíritos não evoluídos para que esses evoluam e possam reencarnar em planos melhores. Então, diante disso, nós vemos aqui agora mais uma estrutura comum dentro do kardecismo ou culto espírita, né, moderno, que são as possessões mediúnicas que visam doutrinamento. Como eu falei anteriormente, doutrinamento de ambas as partes. Ambos ganham nesse sentido, quem cede o corpo e também quem está usando o corpo para poder falar. Então, as comunidades Shakers vêm estabelecer essa prática comum dentro do espiritismo. Vamos ver outra questão. A outra questão é que você precisa, como em toda religião, do elemento profético. Você precisa de uma palavra, você precisa de um referencial. E aqui está Andrew Jacques Davis, de 1826 a 1910. Ele foi responsável pela primeira harmonização do cristianismo com o mundo dos espíritas. Então ele é o cara que tinha a palavra harmônica entre Bíblia e conceitos espiritualistas. Ele conseguiu fazer uma releitura, né, da obra da Bíblia com as propostas espiritualistas da época, de reencarnações, de migrações da alma. Então ele vai ser considerado o profeta espírita. Então ele faz aí uma série de trabalhos e se torna uma referência nesse meio para dar respostas, né, a muitos conflitos bíblicos, tá? Então os espíritas consideram ele como o profeta da nova revelação. Andrew Davis ele nasce em 1826 em Nova York. Ele via os espíritos como professores e companheiros e não como mestres ou deuses. Então, ele olhava para os espíritos não como divindades, como seres míticos, né? Mas sim como homens desencarnados, companheiros altamente evoluídos. Os espíritas reputam a obra de Davis como o cristianismo atualizado com a ética de Cristo, aplicado aos problemas modernos e inteiramente livre de todo resquício de dogma. Olha só que interessante, né? Então, uma nova ética de Cristo, né? Um novo jeito de se viver o cristianismo, aplicado aos problemas modernos. E com um detalhe muito importante, livre de todo e qualquer dogma da religião. Então, olha ao que se pretende o espiritismo. Ele está acabando com toda a dogmatização, com todos os conceitos que a igreja estipulou e trazendo para dentro dessa nova religião um liberalismo tal, né, baseado única e exclusivamente na questão de uma vida moral elevada, voltando ao mesmo princípio lá dos gregos novamente. A sua maior obra, no caso, Os Princípios da Natureza, ela foi publicada em 1847, na qual ele prediz a vinda do espiritismo moderno, revela seu status como um profeta. Nas anotações de Davis, na manhã de 31 de março de 1848, ele estava consciente do fenômeno espiritual que estava ocorrendo em Huntersville, Nova York, que foi um evento importante que nós vamos já falar logo em seguida sobre as irmãs Fox. Então ele diz, né, que vai surgir aí essa nova religião, esse novo advento, e que ele vai ser culminante no mundo, ele vai ser um divisor no mundo, né, porque ele vai trazer uma nova verdade ética do Evangelho. Então ele escreve no seu livro: no início dessa manhã, uma respiração quente passou sobre minha face e escutei uma voz terna e forte dizendo: irmão,
a boa obra começou. Observe, uma demonstração viva nasceu. O espiritismo moderno, então, havia começado. Um ensino espírita moderno e encontrado com Deus. O ensino mediúnico por espíritos evoluídos. Então aqui ele recalca que o mundo espiritual possui muitos homens já evoluídos, com grande cabedal de conhecimento, de sabedoria e também de ética moral, e que eles têm a disposição para estar ensinando os homens a como viver essa nova vida ética. Dá início, então, a essa questão aí do espiritismo moderno. E esse evento de Huddersfield que ele se refere é o evento da família Fox, em 1848. Aqui está John e sua esposa. E aqui as irmãs Fox, Margaret e Kate. Elas ficaram muito famosas porque começou a acontecer em suas casas um evento muito estranho, de estalos, barulhos. E elas, então, em contato com esses conhecimentos do espiritismo, começaram a perceber que conforme elas faziam perguntas, era a quantidade de estalos que vinham. E isso elas criaram uma padronização com os estalos, entre sim, não, e obtendo respostas positivas ou não, né, em relação a várias perguntas. E isso gerou uma grande curiosidade na sociedade da época, e muitos iam a Huddersfield para poder ouvir as irmãs Fox e ver aqueles fenômenos que aconteciam lá. O interessante é que anos depois, né, houve-se a comprovação de que aquilo tudo foi uma farsa. Elas amarravam linhas e promoviam aqueles estalos, tudo tal, e acabavam por enganar a muitos. Pestalozzi, ele é outro indivíduo que nós precisamos salientar. De 1746 a 1822, ele era um iluminista, mitologia experimental, racionalista empírico. Ele era adepto da evolução ético-moral e um sobrenaturalista. E ele também trabalhava com essas questões de mágica, de pirimidologia. E ele dirigia na Suíça, seu nome era Johann Henrik Pestalozzi, e ele em Zurique dirigia a escola de Yverdon. Ao contrário das escolas francesas que ensinavam por memorização e com estilo disciplinador, Yverdon enfatizava o desenvolvimento da habilidade de aprender da criança. Essa escola tinha fama internacional devido a seus métodos de ensino e recebia alunos dos Estados Unidos e de toda a Europa. E é para essa escola que Rivail Denizar vai estudar. Ele vai ficar ali por 10 anos. Então, quando ainda jovem, Pestalozzi acreditava muito no iluminismo e na necessidade de se elevar a moralidade do país com o ensino do iluminismo e do racionalismo. Ele não concordava com os ensinos dogmáticos do protestantismo na Suíça, apesar de concordar com as formas morais do cristianismo. Esses ensinos foram os que influenciaram a Ripoll Leon Denizar Rivail, que veio mais tarde a se tornar o Allan Kardec, o codificador do kardecismo. Então nós vemos que Ripoll Denizar, por estudar com um professor, com uma escola liberal, moralista, né, e trabalhando essa questão do racionalismo empírico cristão, então tentando provar todas as coisas da Bíblia na prática, acabou influenciando esse homem que vai ser aí o decodificador do Espiritismo. Vamos falar um pouquinho sobre o Ripoll Denizar. Ele foi o decodificador e o sistematizador da doutrina. Como eu falei no começo, ele vai pegar todo esse material desse pessoal, vai juntar todas essas ideias e vai então compilar os livros, orientado aí, segundo ele, pelos espíritos, e vai formar então o espiritismo como nós conhecemos. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, né, em 3 de 10 de 804 e morreu em Paris em 69. Ele era de uma família nobre de Lyon e era católico. Aos 10 anos, os pais de Rivail o enviaram para a Suíça, a fim de que ele estudasse na escola de Yverdon sobre a égide, né, de Pestalozzi. Nesta escola, ele aprendeu os ideais do racionalismo e do moralismo, do iluminismo, que se tornaram os maiores ensinamentos do kardecismo. Então nós vemos que todos esses princípios do racionalismo, do moralismo iluminista, acabam sendo abundantemente encontrados em toda a literatura do espiritismo e é que acaba norteando o próprio espiritismo. Rivail aceita Jesus Cristo como sendo um modelo para os ensinos morais,
mas a razão humana deveria ser o alicerce tanto para a religião quanto para a ciência moderna. Então, diante disso, ele não aceita a divindade de Cristo, ele não aceita esse caráter divino de Cristo, ele não aceita a eternidade de Cristo, ele aceita Cristo como um homem comum, como nós, e que, no caso, o seu aspecto moral está coadunando com aquilo que é de excelência para que o homem consiga crescer e avançar, né, que é o que ele propõe aí para essa religião moderna. Então, de 26 a 1884, Rivail dirigiu sua própria escola, o Instituto Rivail. E durante essa época, em 1832, ele se casou com Amélia Boudet. O Espírito da Verdade, que se comunicava com Rivail, ele acabou revelando para Rivail que ele tinha sido, no passado, um antigo druida, por nome de Allan Kardec. A partir daí, Rivail, então, adota o nome Kardec e passa, então, a se autodenominar, né, Allan Kardec. E passa a ser também conhecido até os dias de hoje como Allan Kardec. Se você falar Ripoll Leon Denizar Rivail, muita gente não sabe de quem se trata, mas ao proferir Allan Kardec, todo mundo já liga com o kardecismo. Na sua trajetória, a iniciação de Ripoll no mundo dos espíritos ela vai ocorrer em 1854. Apesar de existir evidências de seu interesse pelo mesmerismo em 23, quando Rivail conversou com um de seus amigos, o Sr. Fortier, um mesmerista aí já ingressado e participava de várias reuniões, este afirmou que Rivail deveria fazer mesas dançarem, de conformidade com a sua vontade, através dos fluidos magnéticos e visíveis que regulam o universo. Embora Rivail não tenha visto esse fenômeno, ele admitiu a sua possibilidade. Esse foi um movimento muito forte na Europa, né? Ficou conhecido como reuniões memeristas, e esse evento das mesas, chamada Mesas Pé de Galo, chamou-se Mesas Girantes, que ao contato com as pessoas, a força magnética fazia com que essas mesas então se movimentassem. Posteriormente, o mesmo Fortier afirmou que ele não somente fazia as mesas dançarem, mas quando questionadas, elas respondiam com barulhos. Para Rivail era difícil compreender o fenômeno de uma mesa falante. Ele escreveu que essa ideia era contrária à razão. Em maio de 55, ele então se encontrou com Fortier e outros mesmeristas. Então, no dia 1º de maio de 1855, segundo relata, né, a senhora Plaismaison, Rivail presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas dançantes e de espíritos falando através dessas mesas. Ele também viu um sistema de escrita através do qual os espíritos guiavam um lápis amarrado a uma pequena cesta sobre a qual os dedos do médium eram levemente colocados. A partir dessa experiência, então, Rivail acreditou que os espíritos que lhe estavam revelando uma nova lei, estavam revelando a ele, né, no caso, a lei de uma nova natureza. Ele então encarregou-se de começar a estudar esse fenômeno de se comunicar com os mortos. Então aqui uma cestinha, né, com um lápis preso a ela, as pessoas tocavam levemente. Então conforme ia se fazendo as perguntas, ali a coisa ia escrevendo. Então, diante desses exemplos, então Rivail passou a dedicar a sua vida a estudar e aprender sobre essa questão dos fenômenos dos mortos. Aqui a foto da sua esposa, é a Amélia Boudet, né? Com isso, essas experiências, né, que ele passou a ter de perguntas e respostas com os espíritos, ele vai registrar todas essas experiências e vão surgir o que nós chamamos de arcabouço kardecista. Seriam os livros que compõem o Espiritismo. O primeiro dele é o Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade continuou a declarar a Rivail que publicaria o livro sobre o pseudônimo de Allan Kardec. Com esse título e autoria, os leitores reconheceriam os espíritos como a fonte desses ensinamentos. Então, para não haver a confusão com a pessoa do Rivail, era preciso que ele usasse esse codinome, a fim de que todos que pudessem ter acesso a esse material já automaticamente ou concomitantemente linkasse, né, com a pessoa dos espíritos. Esses ensinamentos provinham dos espíritos e não de um homem comum. Ele deveria então manter o seu nome Rivail para seus próprios livros, já publicados, e também os seus trabalhos comuns, mas a missão da vida de Allan Kardec seria colocada diante dele em produzir esses livros
com o nome de Allan Kardec, para que pudesse se referenciar então aos espíritos. Então, em abril, 18 de abril de 57, ele publica a primeira edição dos livros do Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos consistia em torno mais ou menos de 501 perguntas feitas por Kardec. A segunda edição, que foi publicada em 1860, esse número já subiu para 1019 perguntas e se tornou a obra definitiva do missionário de Lyon. Embora não tenha sido, apesar de Kardec ser um médium e tal, ele se comunicava com vários espíritos através de médiuns. Então ele não usava só aqueles métodos lá comuns a ele, mas ele também se valia de reuniões mediúnicas com outros médiuns para também poder estar fazendo aí as suas perguntas a fim de codificar o Livro dos Espíritos e também as suas outras obras. Kardec escreveu que uma ordem de espíritos altamente desenvolvidos compilou essas obras, ou seja, não foi uma produção de Kardec, mas foi uma junta de espíritos altamente desenvolvidos que se organizaram e desenvolveram todo esse material para estabelecerem as bases de uma filosofia racional, livre de preconceitos e opiniões preconcebidas. Todavia, fundamentar essas obras no racionalismo de seus dias, para ser contraditório ao princípio de ser livre de preconceitos e opiniões preconcebidas. Então, quando você olha para isso, está se afirmando que a obra que está sendo produzida, ela vem trazer uma liberdade de preconceitos, ela vem trazer uma liberdade de opiniões preconcebidas. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, por qual tantos mártires morreram, por tanto que a igreja sangrou, o evangelho de salvação do Senhor Jesus Cristo é algo preconcebido, é algo cheio de preconceito. Então, fica aqui uma situação bem complicada. Kardec, apesar de afirmar que exerceu um papel modesto na escrita do livro, ele fez perguntas direcionadas, apresentou longas recapitulações das respostas dos espíritos, desenvolveu cuidadosamente a estrutura do livro, e provavelmente sabia que essa nova filosofia era completamente distinta de outras ideologias e cosmologias do seu tempo. Então ele sabia que realmente ele estava mexendo com algo que era totalmente novo, totalmente antagônico àquilo que estava empretado na sua sociedade da época, de acordo com a cosmovisão daquele pessoal. Ao codificar o ensino dos espíritos, Kardec usou dois princípios. Primeiro, ele utilizou a razão como fundamento para a compreensão de seus ensinos. Segundo critério, para estabelecer a verdade foi a harmonia entre os espíritos a respeito de uma ideia ou de uma doutrina. Em outras palavras, se os espíritos altamente desenvolvidos concordavam sobre determinada ideia, essa era considerada como verdadeira. Então, a primeira revelação veio através de Moisés, o Pentateuco. Jesus Cristo trouxe a segunda revelação. E a terceira revelação começou com a vinda do conselheiro, o Espírito da Verdade. De acordo com o kardecismo, isso não ocorreu no Pentecostes, e sim na metade do século XIX, através das manifestações dos espíritos a Allan Kardec, em específico aqui o Espírito Emmanuel e o Espírito de Zéfiro. Então, diante disso, ele está trabalhando que Deus, no seu tempo, se é que dentro dessa proposta Deus possa ser algo que exista, houve três revelações. A primeira, o Moisés com o Pentateuco, para uma época específica da humanidade. Depois, Jesus Cristo com outra revelação, para outra época específica da humanidade. E agora, a última revelação, aquela que pretende ser moderna, atual e livrar o mundo de preconceitos para um moralismo, para um racionalismo moral, iluminista, que é o próprio Espiritismo. Então, daí a proposta da obra, uma nova religião, uma nova ordem. Depois ele produz o Livro dos Médiuns, em 61. Esse livro estuda em maior profundidade a parte 2 do Livro dos Espíritos, quando se trata dessas questões da mediunidade, focalizando a intervenção dos espíritos no mundo material através do médium. Como que funcionam essas relações, qual o papel dos médiuns e qual o papel também dos espíritos nessa educação e também nesse aprendizado. Então vão surgir várias coisas a partir disso daí. A outra obra foi O Céu e o Inferno. Então, é importante a gente
Eu fiz uma inversão aqui. Não. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li errado aqui, desculpem-me. O Evangelho segundo o Espiritismo ele vai surgir em 1864, e esse livro é uma reinterpretação dos ensinos de Jesus, uma releitura do Novo Testamento, encontrado nos Evangelhos. Esse livro corresponde à parte 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais evidenciadas nos ensinos de Jesus Cristo. Então essa releitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um complemento da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ele é como se fosse uma explicação daquela seção, ele não é uma obra isolada. Então percebam que esses livros eles formam um conjunto, né? Um explicando o outro, um ligado ao outro, um dando força ao outro. O próximo livro, então, no caso ali, de uma sociedade pós-reforma, dentro do protestantismo que está instaurado dentro da Europa, já espalhado pelo mundo. Você ter uma religião que não consiga definir Jesus, que não consiga trazer respostas, né, àquilo que o protestantismo já trazia, ele estaria desassociado se ele não estivesse vinculado à Bíblia. Então era importante criar essa vinculação com a Bíblia, dando caráter de bíblico, né, para o material, a fim de que ele pudesse ter uma aceitação ou uma infiltração melhor nesses meios. À luz desses questionamentos, nós vamos ter a produção do Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno ele foi publicado em 65, e ele expande os ensinos da quarta parte do Livro dos Espíritos. Então ele analisa as razões do sofrimento e da alegria, a doutrina da ressurreição e a doutrina do céu e inferno, segundo a ótica espírita, de que a ressurreição, na verdade, é uma nomenclatura para a reencarnação, e que as questões do sofrimento, elas são para aperfeiçoamento da alma, que vão resultar em grande alegria no futuro, e que o céu e o inferno, na verdade, não existem, e que o que são planos, né, mundos astrais, para onde as almas vão devido ao seu estágio de evolução, aguardando reencarnações, para que possam progredir para lugares melhores ou até para lugares piores, a fim de fazerem grandes obras morais também nesses lugares atrasados. O mundo pede resposta. Diante disso, como que todas as coisas surgiram? Então sai a publicação do livro em 1868, a Gênese. E ele trata de 3 assuntos: a criação e as origens, milagres e provisões e profecias, que incluem o segundo advento de Cristo. Então ele tem como proposta trazer como que todas as coisas surgiram, como que foi que todas as coisas foram criadas, né? E como que foi a questão do segundo advento de Cristo, que no caso aí teria sido a sua reencarnação e da sua morte, para consolidar toda essa obra. Então, de acordo com o jornal kardecista Revue Spirit, na França, existiam 600 mil kardecistas e 1 milhão na Europa. Allan Kardec morreu em 31 de março de 69 em Paris, com a idade de 65 anos. Então, 1 milhão e 600 mil kardecistas na Europa. É muita gente, né? É muita gente. Não, desculpa, 600 mil na França e 1 milhão na Europa. Então, 1 milhão e 600 mil em toda a Europa. Então, até a sua morte, os seus escritos, o seu trabalho ganhou grande força e alcançou aí uma grande pungência na Europa da época. O Brasil vai ter contato com isso, e isso vai vir para o Brasil. Então, em 1853 a 1860, nós já tínhamos aqui no nosso território o mesmerismo circulando, e os eventos das mesas girantes no Rio de Janeiro, Salvador. Então já era famoso esse movimento, isso já era algo badalado. Então o kardecismo chega ao Brasil em 17 de setembro de 1865 com Bezerra de Menezes. Ele circulava no Rio de Janeiro e Salvador, e a respeito do mesmerismo das mesas dançantes, que já eram eventos famosos, né, Menezes então foi o responsável pela tradução do livro e o intitulou de um movimento como filosofia espiritualista, como o primeiro jornal espírita também, com esse título, foi publicado em 1869, né, da filosofia espiritualista, tendo como subtítulo O Eco de Além Túmulo.
E ele então começa a falar a respeito dos trabalhos de Kardec e de seus livros. Depois, o movimento passou a ser conhecido como Grupo Familiar do Espiritismo, que ganhou seu reconhecimento como ciência. No Rio de Janeiro, o movimento cresceu e surgiu a Sociedade Espírita Brasileira. Finalmente, em 2 de agosto de 1873, os kardecistas fundaram o primeiro grupo espírita no Rio de Janeiro, chamado Grupo Confúcio. Esse grupo foi o responsável pela tradução das obras de Kardec para o português, e isso propiciou o crescimento do espiritismo por todo o Brasil. Esse crescimento se deu devido ao catolicismo popular praticado no Brasil e já pelo próprio misticismo que era impregnado na cultura brasileira da época. Então, em Salvador, com Bezerra de Menezes, em 17 de setembro de 65, nós temos aí a chegada do Livro dos Espíritos, a sua tradução, a produção do jornal, e vamos ter aí o surgimento então dos grupos Filosofia Espiritualista, Grupo Familiar Espírita e o Grupo Confúcio. Só para fazer uma análise, em 1970 a 1980 a população cresceu 28% no Brasil. O Espiritismo, dentro dessa população, cresceu 36%. 1980 a 1990 a população brasileira cresceu 24%. Dentro dessa população, o Espiritismo cresceu 91%. Olha o tamanho de abrangência que tem essa doutrina. Em 1953 existiam 2.550 centros espíritas. O Brasil cresceu 28%. Né? O Espiritismo, então, em representatividade de salões, cresce 36%. Em 73 haviam 3.167 centros. Em 91 haviam 5.500. O Brasil cresceu 28% e os centros espíritas cresceram 91%. Hoje, somente em Goiás, existe mais de 7.000 centros espíritas. Para falarmos dos médiuns, nós temos aqui alguns famosos no Brasil, como Pedro Aligó, que recebe o espírito do Dr. Fritz, o Chico Xavier, falecido, que recebia o espírito de André Luiz e de Emmanuel, entre outros. Os médiuns, eles têm uma poderosa influência na sociedade brasileira. Entre eles, podemos citar Pedro Aligó, que recebia o Dr. Fritz, praticava curas com cirurgias espirituais em milhares de pessoas, ficou muito famoso, muito procurado, também teve que responder a alguns processos. Chico Xavier tornou-se conhecido mundialmente pelas suas psicografias e livros psicografados. Xavier se vale do moralismo clássico de Kardec para impactar as multidões, e ele, através do Espírito Emmanuel, escreveu as maiores obras literárias espíritas, hoje traduzidas em diversas línguas no mundo inteiro. Inclusive, o produto dessas obras ele destinou a diversas obras de caridade. Com Emmanuel, Xavier leva o brasileiro a se ligar aos ensinos morais. Com o espírito de André Luiz, ele leva os brasileiros a se interessarem pela ciência, por detrás do espiritismo, que é o que vai dar essa cara de ciência a essa nova religião. Sua obra mais importante foi Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Foi a que teve grande repercussão como sendo o celeiro dessa nova ordem mundial religiosa proposta por Kardec lá atrás. Depois de sua morte, tem-se notícias aí que muitos estão informando que o Chico Xavier teria sido, então, a reencarnação no Brasil do Allan Kardec. Vamos dar uma olhada como que os kardecistas veem alguns temas. A Bíblia. A Bíblia não é de inspiração divina e nem infalível, então eles não acreditam na inerrância bíblica. A Bíblia ela não é a palavra de Deus. Os atos criadores de Deus ali são fantasias. Eles creem no naturalismo, na questão darwinista, na evolução das espécies, nessas questões aí do darwinismo. Do Velho Testamento aceitam somente os 10 mandamentos, não aceitam mais nada do Velho Testamento. Tudo foi para aquela época específica. O Novo Mandamento são os ensinos morais de Jesus e procuram despojar de Jesus todos os textos ali que evidenciam a sua divindade, a sua natureza divina e o seu vínculo com o Velho Testamento. Deus,
para eles, é um ser superior eterno, onipotente, justo e bom. Eles negam a doutrina da Trindade, negam a divindade de Jesus, e o Espírito Santo não existe, ele é uma força, seria o magnetismo existente no mundo, que é pelo qual as coisas se harmonizam, é a energia que emana de Deus. Jesus, para eles, é reconhecido somente como um homem que foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão específica, a fim de ensinar à humanidade um grau mais elevado de aperfeiçoamento. Ele não possuía corpo físico, ele possuía um corpo fluídico. Olha aqui a ideia do docetismo, do gnosticismo vindo à tona de novo. Todos os seus milagres eram fenômenos mediúnicos, e a ressurreição de Lázaro eles atribuem que era um tipo de letargia, e que Lázaro voltou a si depois de algum tempo com o comando de Jesus, através da própria força mediúnica de Jesus. Né? Uma pessoa que ficou morta 4 dias, e aí então ela estava só num estado de letargia. Isso é o que eles defendem. Em relação ao Espírito Santo, então, uma outra definição é que ele seria a promessa a respeito de um Consolador. E que esse Espírito Santo é o Espiritismo, é a doutrina dos espíritos bons e superiores codificada por Kardec. Então o Espírito Santo é toda essa obra do Espiritismo, esse novo advento vindo para a humanidade a fim de trazer consolo e a fim de trazer salvação para a humanidade através do desenvolvimento de uma vida ética moral elevada. O Espírito Santo dos crentes não ensinou nada de novo aos discípulos, além daquilo que Jesus ensinou. Portanto, a promessa só se cumpriu em 1850 na França, com a decodificação dos livros que são hoje toda a base do Espiritismo. A salvação para eles, fora da caridade, não há salvação. Jesus não pode perdoar pecados, ele somente foi um exemplo. Cada um deve expiar os seus próprios pecados através das boas obras e através de buscar uma vida moral elevada. A cada reencarnação, os espíritos vão purgando seus pecados e evoluem para espíritos puros, que têm a responsabilidade de harmonizar o universo. Ainda para isso eles defendem, né, a existência de muitos outros mundos. Então a vida após a morte para eles não há céu, mas para eles existe um lugar chamado Nosso Lar. Encontra isso num livro, Nosso Lar, de André Luiz, né, onde os espíritos que foram bons na Terra repousam e descansam até a próxima reencarnação, na própria Terra ou em outros mundos, atrasados ou mais evoluídos. Não há inferno, mas sim um tal de umbral, onde os espíritos maus sofrem as culpas dos seus pecados, até que lhes sejam providenciados uma próxima reencarnação, e os espíritos mais evoluídos são os encarregados de buscarem essas almas no tal do umbral e ajudá-los no seu processo de reencarnação. E com isso eles também vão fazendo boa obra. A reencarnação, então, é retornar a viver em um corpo humano num processo que leva a tal da purificação. Para os gregos era um amento em psicose. O homem já passou pelo reino mineral, depois vegetal, depois animal e, por fim, no corpo humano. E, segundo eles próprios, ele jamais voltará a reencarnar num corpo animal. Ele segue daí para frente, sempre subindo para a vida e formas superiores pelas quais ele já passou ou passará. Em relação aos anjos, como nós vimos já na estrutura lá dos que fundaram o Espiritismo, né? Os anjos para eles são espíritos puros e os demônios são espíritos ainda maus em processo de evolução. O espírito ele possui um perispírito que o envolve, lhe confere a habilidade de recordar das suas vidas passadas. Também lhe confere outras habilidades como a mediunidade e também aí várias expressões, né, dessa mediunidade, como visões, psicografia, vidência, né, incorporação, desdobramento, que é sair do próprio corpo e viajar astralmente, enfim, vai por aí. O mundo, eles pegam que há pluralidades de mundos que podem ser habitados espiritualmente e servem para a purificação dos espíritos. E esses mundos possuem vários graus ou vários estágios de evolução moral. Então tem o que eles chamam de planetas escolas, no caso o planeta Terra seria um planeta escola,
onde espíritos que estão em processo de evolução vêm aprender. Conforme eles aprendem aqui, eles vão para um mundo mais evoluído. Ou podem ir para um mais atrasado para influenciarem esse mundo lá. Eles defendem um tal planeta Capela, que a cada 100 anos, 99, 100 anos mais ou menos, passa próximo da Terra, e ele já é um planeta bem mais evoluído. E ele então aspira da Terra os espíritos que já estão num grau de evolução maior aí, e eles passam a viver lá. Menezes está lá, Xavier está lá, né? E assim eles defendem então a existência de vários mundos. Visto isso, nós temos também algumas propostas espíritas divergentes, como por exemplo o divinismo de Oswaldo Polidoro. Eles pregam que somente os 10 mandamentos é que tem valia, o resto tudo não presta. Eles creem na reencarnação, combatem veementemente o kardecismo. Ele é o resultado de uma divisão do kardecismo. Outra expressão também é a avó Rosa, que pregam a reencarnação e aceitam os ensinamentos morais de Jesus. Segundo eles, a avó Rosa passou a fazer parte da Trindade, pois ela é nada mais, nada menos que reencarnação de Maria, que foi a mãe de Jesus. É até meio esquisito, né, essa religião. Eu já tive contato com eles, conheci um pouco da doutrina, e até orei com uma pessoa de lá que casou com uma pessoa que casou com uma moça que era dessa expressão religiosa, né, pedindo para eu orar abençoando a união dos dois. Foi algo até meio esquisito, mas foi bom para conhecê-los e inteirar um pouquinho mais do que eles advogam. A Legião da Boa Vontade de Paiva Neto é também outra manifestação espírita que defende a caridade como instrumento para a salvação. Eles creem na reencarnação e pregam que são a forma mais pura de espiritismo, que as outras que estão aí são corrompidas. Então nós percebemos uma difusão entre eles e rivalidade entre eles também. Mas, seguindo a bibliografia que nós usamos para a produção desse material, né? Cabral, da Religião, Seitas e Heresias, Zordevan, Dicionário de Religiões, Crença e Ocultismo, Menezes, né, da editora Vida, fala sobre a questão aí dos testemunhos de Jeová e mais algumas outras coisas. Dirks, Alan Dirks, fez um material muito bom, levantado lá em Goiás, né, sobre a questão do espiritismo, quase toda a base que a gente usou aqui. E mais o meu conhecimento, fui dessa religião também, né, participei do espiritismo e pude aprender muito lá também nesse sentido. Mas quando nós olhamos para o espiritismo, é importante nós lembrarmos de Deuteronômio 18, 9 a 14, que diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderão a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então, quais são essas abominações que Deus está se referindo para o povo não praticar? São elas: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitirá tal coisa. Apocalipse 21:8, ele vai falar justamente sobre essa questão dos abomináveis. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, então olha que todos os que praticam aquelas coisas listadas em Deuteronômio capítulo 18, mais os homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, condenação eterna. Só há uma salvação em Jesus Cristo, não por boas obras ou por uma vida moral, mas pela fé em Cristo Jesus. Mateus 22:29, o Senhor Jesus recomenda ao povo, e ele coloca: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Então, como no começo da aula eu afirmei, é preciso criar um link com a Bíblia. Mas esse link para as novas religiões, para as heresias, eles são complicados, porque eles criam antagonismo, eles criam contradições. Então, por isso que eles expurgam esses versículos, é por isso que eles filtram, fazendo um tipo de reducionismo nas escrituras, para poder criar uma harmonização com suas filosofias, né, com suas ideias. Então, por que esse povo erra? Porque eles não conhecem as Escrituras, não estudam os textos dentro dos seus contextos, mas usam os textos para defender os seus pressupostos, né? Textos para pretextos. 1 João 5,20 e 1 João de 1, 4 e 12 diz o seguinte: e sabemos que, olha só 1 João 5,20, já sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Enquanto Kardec se propôs a mostrar aquilo que era verdadeiro através de uma nova filosofia, que ele chama também de ciência, que traz uma proposta de iluminista, moral iluminista da época, a Bíblia já há milênios estava dizendo que esse Jesus é o verdadeiro. Não existe um outro verdadeiro a não ser ele. Aqui também João está afirmando, e o verbo se fez carne. Como eu já expliquei em outra aula, essa questão é que o pessoal influenciado pela cultura grega queriam ter um conhecimento espiritual para que esse conhecimento espiritual promovesse uma harmonização entre o corpo, entre a matéria e o espiritual, e através dessa harmonização, que era um controle equilibrado de todas as paixões e desejos, que eles chamavam de apatia, viesse então trazer uma razão para o viver. Isso era então chamado de o logos, o conhecimento, razão para viver. João vem colocando dessa forma, dizendo, olha, Jesus é a razão do viver, ele é esse conhecimento. E ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 14, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então esse Jesus que sempre existiu se fez carne. Ele é o eterno Deus, que na sua compaixão fez algo maluco. Ele abandonou a sua glória, se fez pequeno como homem, para poder propiciar um caminho de salvação para o homem pela fé na pessoa dele. Então quando João cita, como Allan Kardec colocou, que Jesus ele não tinha um corpo, ele era uma aparição, como os docetistas pregavam, João está atacando diretamente isso quando ele coloca lá em João capítulo 20, em que Jesus manda Tomé tocar ao seu lado, e Tomé toca ao seu lado. Como que pode tocar algo que não existe? Como que pode tocar algo que é etéreo, que não é matéria? Ali, Tomé toca. No capítulo 21, versículo 27 de João, no seu evangelho, nós vemos Jesus aparecendo aos pescadores, e ali ele senta com os pescadores, e ele então come e bebe. Como que algo que é espiritual, que é etéreo, que não tem um corpo, que é uma aparição, poderia comer e beber? Diante disso, nós percebemos que tudo aquilo que a igreja viveu e morreu, pelo que ela morreu, foi dentro do espiritismo totalmente desprezado, manipulado, para se valer, né, a ideia e a racionalidade humana. Uma religião, portanto, antropocêntrica, centrada no próprio homem. O homem calca a sua salvação. Ele constrói a sua salvação através do seu esforço pessoal em ter uma vida boa, de ter uma vida de caráter elevado, né? Uma vida moral, ética, correta. Então ele vai se esforçar nisso. E depois vem a pergunta, quando isso termina? Quando esse processo cessa? Quando eu vou encontrar com Deus? Como que é Deus? Chega-se ao absurdo até de se admitir que todos são deuses. Deus é apenas um estado em que a alma alcança, não sabemos quando, mas alcançará. Então, valendo-se de uma máxima da lógica, se todo mundo pode ser uma coisa, essa coisa ela perde o valor. Então anula a pessoa de Deus, anula esse status de Deus e transforma Deus na criatura.
baseado lá em Romanos capítulo 1, né? Quem acaba se tornando louco são eles próprios. Que Deus nos abençoe e que esta aula sirva para que nós possamos entender esse contexto e, quando perguntados, possamos dar razão da esperança que habita em nós. Sempre lembrando que a apologética não é decorar um monte de versículo bíblico, mas é buscar conhecer a fundo a teologia, ter uma vida de oração com Deus, de intimidade com Deus, e praticar isso que nós estamos aprendendo de Deus no nosso dia a dia através dessa convicção. Que Deus nos abençoe.